Bem-vindo ao Chosen Cast, quarto episódio dessa nova temporada. Nós estamos aí no Outubro Rosa e hoje nós temos um encontro aqui muito especial também, como os outros. Espero que você já esteja inscrito no nosso canal, Igreja Batista Vila no YouTube, @ibvila_ no Instagram e também inscrito aí, @Entre Terra e Céu, ou acessando o nosso site, entreterraecéu.org. Eu sei que você já me conhece, se não, meu nome é Lucas, estou pastor aqui na igreja e nós vamos falar hoje sobre o aborto em torno de um artigo que foi escrito lá para o nosso site, entreterraecéu.org. A gente está hoje com o autor, daqui a pouco eu vou apresentar. E o assunto que hoje vai ser conversado, né, não se trata de uma opinião da organização Igreja Batista Vila ou da denominação, é simplesmente um diálogo com alguém que detém um conhecimento técnico, que daqui a pouquinho eu vou apresentar, mas antes quero falar aqui para o meu parceiro de Chosencast, pastor Rômulo. Tamo aí. Bem-vindo, quero agradecer você, pastor já agradeceu, mas quero reforçar essa gratidão, dizer que nós estamos cumprindo o que a gente falou, né, pastor? A gente está trazendo assuntos aí, né, da atualidade, então nós vamos falar sobre um assunto hoje totalmente atual para você defender na sua faculdade, na sua escola, justamente para você tratar esse assunto com mais propriedade. Então fique ligado com a gente até o final aí. Eu quero aqui agradecer a Deus, né, saudar o doutor Luiz Ribeiro, membro também dessa igreja, mas quanto à sua vocação, né, advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil, né, em Teologia também, desde 2011, e está, assim, nessa atividade atuante desde 2016, e eu quero passar a bola aí, né, para o doutor Luiz, para que ele também possa complementar essa apresentação, falando da família um pouco, e fique bem à vontade. É uma honra, é uma alegria também ver a igreja, né, preocupada com a boa informação, a informação técnica, imparcial, uma informação que está fundamentada em normas, em interpretações feitas pelo judiciário e para subsidiar não apenas aquele leigo, mas também aquela pessoa, como o nosso pastor falou aqui, que está na faculdade, às vezes está sofrendo ali com determinadas interpelações. Então a gente quer subsidiar, né, ao colega que está estudando, né, e também todos os nossos ouvintes com informação que possa ser útil no dado momento. Eu espero que possamos contribuir com toda a família e é uma honra aqui representando a igreja, estando aqui como membro da igreja Ibvila, né? Eu sou esposo da irmã Denise, pai do Fabrício e assim, eu queria falar sobre isso porque é uma honra ser pai. Excelente. É uma alegria no meu coração muito grande a gente poder dizer pai é algo que mudou a minha vida. Eu espero que você tenha essa experiência também. Um abraço, vamos continuar. É legal, né? Então, assim, é bom ouvir isso, que fala com uma propriedade, né? Você tá aí, não sei se você captou, mas eu vi que a voz aqui embargou, né? Embargou. A gente conhece pouco o Luiz quanto ser humano, né? Ser humano, uma pessoa que realmente é intensa nesse convívio familiar. Bem, a gente vai estar, assim, se direcionando pelo artigo que vou me referir a você como o doutor Luiz, tá bom? Doutor Luiz Ribeiro escreveu lá para o nosso site, entreterraecéu.org, você pode ver lá o aborto, né? Segundo uma perspectiva multidisciplinar. E nesse artigo ele colocou assim várias informações, e a nossa intenção aqui é aprofundar um pouco mais, mas você pode ler, vai ter muita clareza no que ele escreveu ali, não só esse, tem outro artigo dele lá também, espero que mais logo. Mas a partir de então, eu queria entender quais são ali as motivações no início da construção daquele material, antes da gente poder dissecá-lo aqui, entrar nele, né? Isso aí. Qual seria a motivação, o que bateu assim no pensamento que você me mandou aquele tesouro lá? A primeira motivação é que nos últimos dias, né, nós temos sido bombardeados aí com um movimento, né, até de cunho internacional, falando sobre a legalização do aborto. Sim. Né?
E a gente se depara com essa informação, e eu vejo, às vezes, entrevista na televisão, em jornais, documentários, e a gente percebe que existe uma ausência, às vezes, até de transparência no que está sendo informado, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Que é uma interpretação que o pessoal tem equivocada. Ninguém, eu sou capaz de afirmar assim, quase que de forma incisiva, que quase ninguém ele é a favor do aborto. Por quê? Porque o aborto é simplesmente você extinguir uma vida. Então, quando você fala assim, eu sou a favor do aborto, você é a favor de se manifestar contra um ser vivo. Né? E quando a gente olha para a sociedade, principalmente brasileiro, a gente, até um animal ali, um cachorrinho, um gato, lá em casa nós temos cachorro, e a gente tem toda aquela preocupação com aquela vida. Então, o que se almeja não é em si o aborto, né? Não é a favor do aborto, mas sim quanto à sua descriminalização. É essa que tem que ser o foco. Sim. Quando o cara fala assim, você é a favor do aborto? Não. Se você for a favor, você tem que pensar que aborto é matar uma vida. Fere um princípio moral. Fere um princípio moral. Entendi. Mas o que ele está perguntando na realidade é: você é a favor de descriminalizar o aborto? É uma outra discussão. É uma outra discussão. É uma discussão técnica, jurídica, que a gente tem que basear na ciência, na moral, nos bons costumes e na ética. Né? E na religião também, porque eu sempre digo para as pessoas, o nosso Estado é laico, mas o povo brasileiro tem religião, graças a Deus. Que legal. Então, quando você ali no artigo coloca como tema ali multidisciplinar, você está considerando todos esses aspectos, né, que você acabou de citar aí, a questão da ética, da moral, da religiosidade ou da religião de um povo, né, a cultura de um povo e também as leis que regem aquele povo ali, quem as constitui, né? Então, assim, a partir desse momento, qual o primeiro ponto você entende quanto a esse artigo possa se destacar para a gente startar e começar a mergulhar ainda mais nele? Primeiro são as alegações, tá, dos movimentos sobre os motivos que os levam a pedir a descriminalização do aborto, com a suposta aprovação do aborto, mas descriminalização. O direito da mulher de decidir sobre o próprio corpo, né? Questão de liberdade. E o que a gente tem que pensar nesse momento é que todo direito ele tem um término quando começa o direito alheio. Então, o meu direito termina onde começa o do meu irmão ou do meu pastor. Mesmo. Então, há um limite. Né? Eu gostaria até de mencionar aqui, até levando assim, um tanto até pelo público que está nos ouvindo, que muitos são evangélicos, eu acredito nisso, né? Embora que o objeto aqui seja aberto a todo o público, que um dos direitos mais difíceis de ser exercido é o direito de liberdade. Né? Às vezes a gente fala assim, o que é ter liberdade? É fazer tudo que eu acho que eu devo fazer naquele momento? Se nós fizermos tudo que nós desejarmos em todo momento, a gente vai chegar a uma situação de colapso, exatamente isso aí. Então, não é apenas o direito do seu corpo, você tem que pensar que existe uma vida dentro de você que está sendo gerada. Então, qual o direito dessa vida? Ela não tem o direito também, porque nós não podemos, nós estamos vivendo num mundo hoje muito egocentrista, né? A pessoa, não, tudo é egoísmo, essas coisas todas, esses sentimentos têm aflorado muito. Mas a gente tem que pensar no próximo. E essa é a proposta bíblica também, que a gente sempre vê aí nas passagens. Doutor, o senhor ainda acha que existe muita gente que diz que aprova, mas de fato não conhece ou sabe os efeitos que isso aí pode trazer para o organismo da... Quando você é pego de surpresa num dado momento, e lhe fazem uma pergunta de grande importância e que há um clamor discriminativo até, né? Vou dar um exemplo. Uma menina da igreja, quando chega às vezes em determinado local, ela às vezes é exposta ali porque, não, eu preservo a minha virgindade. Vou dar um exemplo aqui.
né? Então, talvez numa pressão social, ela até falasse, Sim. Não, mas o que acontece? Aquilo não foi uma situação de debate, não foi a questão que a pessoa ela estudou, ela analisou para que ela pudesse falar. Então, o aborto, ele causa infertilidade, ele causa depressão, ele causa problemas hormonais. Não é a minha área da medicina, mas isso aí a gente lê. Hoje em dia nós temos aí rico material na internet, que a gente vai ver que a pessoa que comete o aborto, né, ela passa por um processo de autoincriminação. Ela mesma, em dado momento, ela sente o peso da conduta dela. Sim. Às vezes você pode até falar assim, se nós descriminalizarmos, talvez isso melhore. Sim, mas a nossa mente, nós temos uma consciência moral. Sim. E essa consciência moral, ela não é regida pelas normas do ordenamento jurídico pátrio. Ela tem um preceito que vai trazer reflexões, né? E certamente as reflexões não serão de aprovação, porque você moveu-se contra uma criança que poderia estar viva hoje. Agora, o doutor Luiz, você falou antes, falou agora de novo, um pouco antes do Rômulo perguntar, durante essa série, muito interessante, né? A gente se falou, né, e tal, e você acompanhou um pouco ali, o aspecto moral, levando para essa questão humanista, né, de se perpetuar, é tirar Deus da realidade humana. E o homem passa a ser aquele que estabelece os atributos morais, o padrão moral. É o que se busca a cada momento com essa, vamos dizer, com essa forma de ir corroendo essas estruturas, né, que estabelecidas. Bem, se não há um Deus que possa estabelecer ou estabeleceu um padrão moral do qual a gente nasce, como você falou, a gente nasce com conceitos já, né, das coisas que são corretas, das coisas, né, princípios. O que seria dessa sociedade que se lança nesse intento de agora definir que horas que começa a vida, que horas que não é. Então a gente vê assim, um grande debate, onde as pessoas elas discutem uma coisa que dentro de si, quando você passa a atender pessoas, como é o meu caso, né, na minha vocação, dentro do que você falou, assim, a constatação 100% das pessoas que eu já atendi nesse aspecto são pessoas que tiveram traumas assim, assim, sem desfazer da ferramenta da medicina que nós cremos, e eu vou ao médico também, acho lindo o ofício. Mas as marcas são tão profundas que atingem a alma, naquilo que a gente crê, no espírito da pessoa, que se torna uma vida muito assim ferida mesmo. Só Deus mesmo para fazer essa cura, vamos dizer assim. Existe eu sempre digo que a história ela vai explicar muito do comportamento humano, né? Se nós olharmos um pouquinho para o passado do povo brasileiro, há um tempo atrás, nós tínhamos uma pessoa de grande importância, relevância entre as adolescentes que decidiu, né, num dado momento, a ser mãe solteira. Quero ser mãe solteira. E ela já inspirava as adolescentes a se vestir de determinada forma, a falar de determinada forma, a dançar de determinada forma. E o povo brasileiro ele tem muito isso, de assimilar, né, aquelas atividades que são passadas no veículo de comunicação, como a televisão, por exemplo. E depois desse momento, com certeza, houve aí um deslanche aí das meninas até engravidarem prematuramente, né? E com isso tudo você tem toda uma carga econômica, social, né? Você tem uma desestrutura familiar, você tem toda uma gama de consequência de um ato impensado, né? Desorganizando tudo, né? Uma coisa é você, com uma riqueza patrimonial considerável, dizer eu quero ser mãe solteira. Outra coisa é você achar isso bonito e... A realidade do outro. A realidade do outro. Então, essa visão, como o pastor está trazendo aí, de que criar um novo padrão moral, uma nova visão sobre o que seria correto, né, qual o momento de decidir, né? Ainda que nós possamos criar essa visão, né, ela não é uma verdade que a nossa mente irá aceitar de bom grado.
Porque num dado momento você vai questionar. Na prática. Na prática, você vai questionar. Então, assim, quando a gente olha para o conceito, o que seria aborto? Né? Conceito de aborto. Legal. Vou ler aqui para a gente poder ter uma... Né? Parâmetro, né? O aborto significa a interrupção de forma natural ou provocada do desenvolvimento da gravidez. Tá? Olha como é que a gente já lê, né, de forma atenuando o ato. Olha, é interrupção. Não é interrupção. Eu interrompo uma corrida, eu interrompo o almoço, depois eu retomo a partir daquele momento ali de onde eu interrompi. A gravidez, não. Você interrompe, não. Você não interrompe. Você elimina, você extingue aquela vida. Perfeito. Então a gente tenta atenuar, dizendo, não, o conceito ele tem que ser claro. Você elimina a vida que você está gerando dentro do seu organismo. Acho que dentro, sem querer interromper, interrompendo, mas não encerrando, as expressões, você trouxe a memória aqui, elas são substituídas para trazer um ar de legalidade ou moral, né? Falo moral, ou de bem-estar, entre aspas, que na prática isso não vai conseguir ser substituído de forma tão simples assim, né? Não altera o mundo real. Não altera o muro real. Não altera. É um ideal, né? Lembra disso da nossa conversa? Ele cria, né? Então vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, local de grande vulnerabilidade era chamado de favela, né? Hoje você não pode nem falar esse termo. Você tem que falar, né? Não, é uma comunidade. É uma comunidade. Então suavizou. Mas isso não tirou da pessoa que mora naquele local a dificuldade de acesso à saúde, a dificuldade de acesso ao saneamento básico. Porque a gente cria um novo imaginário, mas não altera o mundo real. Então, quando eu falo para você assim, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor de matar uma vida que eu estou gerando, é isso que você tem que falar. E aí, você não consegue falar isso porque seria uma coisa, né? Eu sou a favor de matar meu próprio filho. E não é isso que vai acontecer, não é verdade? E aí, realidade. A realidade, ele vai perceber isso quando, lá naquela clínica do aborto, que geralmente são clínicas que não são legalizadas, né? Porque no Brasil não é permitido, é crime. A pessoa, após o aborto, geralmente o médico apresenta para a gestante, né, ex-gestante, o extrato que foi retirado do seu ventre, né? E é uma decepção, às vezes é mutilado, a pessoa, né, alguns testemunhos que eu já ouvi de pessoas que praticaram o aborto, e eles falam do trauma que é aquele pós-momento ali, né? Então, assim, tem que se pensar não com essa visão, tá? Por quê? Porque no Brasil e no mundo hoje, principalmente no Brasil, nós estamos passando por um momento muito assim de maquiagem, né? Então, um momento muito voltado para aparência, né? Então, quando eu falo assim, decidir que a mulher possa decidir sobre o seu corpo, né? Ela tem direito à liberdade de gerar ou não gerar, né? Mas se nós olharmos direitinho, qual é o pano de fundo que existe? Como eu falei, você não é a favor do aborto. O que se almeja é descriminalizar o aborto. E quando a gente fala em descriminalizar o aborto, você tem que olhar os fatores econômicos, os fatores econômicos e sociais. Então, vou dar um exemplo aqui. As clínicas de reprodução humana, né, de inseminação in vitro, elas são obrigadas, tá, a manter os óvulos fecundados ad eterno. Imagina, você não faz ali, faz a inseminação, um óvulo, aí bota lá, deu certo, beleza, está resolvido. Não, você faz vários óvulos, e aí você vai fazendo aquelas inseminações ali, né? E o que sobrar? E os óvulos fecundados sobrar? Quem está pagando aí para manter esses óvulos ali congelados ali? Né? Então, a responsabilidade é deles. São obrigados a manter. São obrigados a manter. E aí vem aquela situação. Se eu liberar o aborto hoje, qual é a concepção que eu vou ter se o aborto for considerado aborto apenas após a 12ª semana?
né? Então, Posso descartar. Meio que posso resolveu descartar, o problema resolveu dele. o Descartar. problema, Sim, resolveu o sim, problema, entendi, tá entendi. certo? Outra questão. Então o que a interesse vai além. gente vai além. Entendi. Então vamos É retomar. muito mais profundo do que se fala por aí. Hoje em dia, por exemplo, você já as clínicas no Brasil já estão fazendo, né? Essas clínicas de fertilização in vitro, elas já estão fazendo a seleção dos óvulos que geneticamente são menos propensos a determinados tipos de doenças genéticas, Sim. hereditárias, por exemplo. E aí você já tem o aperfeiçoamento da espécie, né? Sim. Com a legalização do aborto, você pode criar situações para abrir o leque para pesquisa, biomedicina, né, biogenética e tudo mais. Então tem um entrave na saúde hoje grave, que é a questão do aborto. Sim. Né? E tem uma outra questão que a gente tem que falar, é que a questão de gênero, né? Que muitos casais, eu tenho já um menino, eu queria ter agora uma menina, né? E hoje a nossa legislação não é assim totalmente indiscriminada, mas já autoriza a seleção por gênero. Olha só. Se houver uma autorização para aborto indiscriminada, tá? Aí vem uma situação. Pô, eu estou gestante, tal, minha esposa, né, está gestante e é uma menina, é um menino, eu já tenho um menino, não, vamos abortar e vamos fazer. Nossa. Então tu pensa, né, o pano de fundo, É a o cortina colapso de mesmo que a gente fumaça, falou lá atrás. né? Então, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, poxa, não é apenas o corpo da mulher que está sendo projetado. Hoje, por exemplo, está vendo uma reportagem lá no jornal falando sobre o câncer de mama, né? Mastectomia, como é que é? Fazer o exame. Aquela retirada da mama, a extração da mama em caso de O câncer. nome é mais difícil. Cara, a reconstrução da mama simultânea, quando faz a extração e reconstrução, é algo que traz um ganho para a mulher inimaginável, né? Até porque ela sofre ali aquela questão. Então, tem questões aí que nós temos que estar tratando verdadeiramente. Entendi. Né? São de grande relevância. Pastor, vamos imaginar estupro, por exemplo. Tá? O nosso Código Penal, ele autoriza 3 tipos de aborto, né? Legalmente admitido. É a situação em que há risco à saúde da mulher, né? Sim, risco de vida. Risco de vida, isso é atestado pelo médico. O médico chega, olha, realmente a gravidez prosseguindo, vai haver um grave risco de óbito da gestante. Isso é uma situação, né? A outra situação seria do anencéfalo, né? A pessoa a criança que ela tem uma deficiência, né, no cérebro, né? E a última seria do estupro. Agora vamos raciocinar só no estupro, tá? Vamos só raciocinar no estupro. Quando a pessoa sofre esse tipo de violência, quando ela chega ao hospital público, a primeira coisa que se faz é um kit contra a AIDS e outro a pílula do dia seguinte. Quando a gente se depara, por exemplo, com um acidente, né? Aconteceu hoje não tomou remédio ou outro tipo de contraceptivo que você vacilou ali, não sei, tabelinha, tem até camisinha, tem vários aí contraceptivos hoje eficazes. Mas não foi eficaz. Você pode usar a pílula do dia seguinte, né? Que tem uma eficácia muito alta. Então, o aborto hoje, reclamar o aborto dizendo que é por questões econômicas, porque eu não tenho dinheiro, porque é uma gravidez indesejada, isso seria assim uma coisa muito grotesca, porque quando a gente admite determinadas condutas, você não vai admitir isso só para quem realmente necessita. Porque nessa circunstância, quem realmente necessita, tem um judiciário que você pode buscar o judiciário. Existe um interesse econômico. Eu queria que, mediante o que você falou, essas informações, incluir que no primeiro material da série, né, quando a gente falou sobre a estratégia do mal, eu não me aprofundei nisso dessa forma, também nem poderia, né? Hoje tem alguém aqui que possa falar de uma forma assim bem clara sobre isso a nível de lei, de informação, mas eu coloquei lá no material, você possa fazer o download na área recursos lá e também ler esse artigo, eu reitero,
né, lá no site entreterraecel.org, você vai encontrar lá o aborto segundo uma perspectiva multidisciplinar. Nesse material que eu preparei para download, né, eu tenho lá uma informação com referência, bibliografia, diz o seguinte: dos 13 países que integram a América do Sul, 6 legalizaram ou descriminalizaram a interrupção, como você falou, da gravidez. Argentina, Chile e Colômbia são os mais recentes. E aí a gente tem aqui apenas o Suriname, que não tem nem descriminalização, nem proibido com exceções, mas é proibido sem exceções. Legalizado, né, como eu citei, alguns países. A gente percebe que algumas vezes, às vezes eu vou aconselhar alguém, é um jovem, eu uso essa expressão, né? Pega um drone, sobe um pouco mais alto, porque essa discussão ela não está se dando só agora e aqui, ou aqui e agora, né? Ela já vem de muito tempo atrás, essa discussão. E às vezes eu percebo que, especialmente quando você tocou aí e falou sobre uma adolescente que chega no lugar, esse exemplo é muito feliz mesmo, porque isso vai muito na realidade da moça que está indo, né, para um determinado lugar, para uma formação, para um trabalho, para um meio social lá qualquer. E ela talvez possa ser envolvida nesse assunto e tentar responder algo simples, que não é simples. Não existe resposta simples para uma pergunta complexa. Então, quando a gente consegue olhar a história, a gente vai conseguir fazer uma reflexão de que, claro, nós temos a palavra de Deus, eu, quanto pastor, mais do que ninguém, é isso que eu vou falar, viva a palavra de Deus. Mas uma reflexão bem assim no campo da inteligência que Deus nos deu, vai proporcionar essa ideia, né, de que isso não se trata somente de um bem-estar para o povo. O ser humano, quando ele permite que o mal domine, quando ele entra nessa estratégia do mal, ele realmente considera as coisas de um outro ponto de vista que não de Deus. Eu acho que os maiores interessados por isso, eles utilizam dos mais vulneráveis para ganhar, pelo menos é o que eu penso. Eu não vejo uma explicação de que o aborto seria, claramente assim dizendo, que o aborto seria, desculpa, uma vantagem para aqueles mais interessados, mas eles utilizam os mais vulneráveis, o quê? Ou seja, a menina que foi estuprada ali, não, vamos seguir por esse caminho para legalizar e obter o quê? Uma vantagem, igual o senhor acabou de falar, né? No negócio e no projeto que tem aí de realmente isentar essa responsabilidade com aqueles tantos óvulos lá injetados ali. O que acontece? Nós somos, no Brasil, nós temos alguns tratados internacionais que ditam ao STF que teria força constitucional. A recepção a esses tratados, né, a ratificação dele no país, teria força constitucional. Então você veja, por exemplo, nós temos aqui o Pacto São José da Costa Rica. O artigo 4º fala assim, ó, toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Está lá no Pacto São José da Costa Rica, ratificado no Brasil. Então, esse é direito fundamental, tá? Direito humano fundamental. E aí, a pergunta que eu vou comentar é o seguinte: partindo dessa confirmação dessa norma aqui no Brasil, com força constitucional, seria inviável, tá, ao nosso legislativo criar uma lei infraconstitucional que viesse contrariar essa recomendação, essa determinação legal do Pacto São José da Costa Rica, que diz que é desde a concepção. Sim. E aí nós temos que buscar o quê? Nós temos que buscar atalhos. Então, como é que se busca atalho? Porque se esse ato fosse um ato tão favorável à sociedade, por que não está previsto na Constituição já? Sim. Por que a nossa Constituição já está vedando? Por que lá no Pacto São José da Costa Rica já está previsto que não seria admitido, né, violar o direito do nascituro ali, ainda que fosse pouco tempo após a fecundação do óvulo? Por quê? Porque não é algo aprovado pela moral, sim, pela ética, pelos bons costumes, pelo povo civilizado. A gente não pode dizer que a moral, esses princípios, eles mudam.
né, esse princípio moral que rege a vida, né, a normalidade das relações, isso a lei ela possa ser aperfeiçoada no sentido de novas realidades. Hoje a gente tem o mundo digital, né, a gente tem a realidade do mundo digital. Então foi criada, né, eu acredito, uma legislação que proteja tudo que é feito ali. Sim, agora, sim. na questão moral, Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, né, que ele colocou isso em nós e é útil em qualquer lugar que a gente estiver, né, em qualquer tempo que a gente viver. Uma questão que o Luiz trazia pra gente aqui, né, a gente já conversava um pouco sobre isso e quero agradecer mais uma vez e... Eu acredito que assim, essa proposta do irmão, né, vir aqui compartilhar dessa forma com a gente está enriquecendo bastante. Perceba o seguinte, quando a gente conversou um tempo atrás sobre as estatísticas, aí você trouxe para mim uma informação para mim nova, né, que no Brasil não existe estatística oficial. E aí eu queria que você falasse um porquê e fizesse um link com essa questão aí que é utilizada por um outro fim, por quê e como é que é utilizado isso para que se alcance a descriminalização? O que acontece? Então, nós já vimos ali a situação dos interesses, né, por trás dos panos. Nós vimos aqui também que legalmente é impossível criar uma lei hoje infraconstitucional que aprove o aborto. Isso é impossível porque tem que mexer na Constituição, né? E aí começa a fazer um trabalho especulativo, né, dizendo, olha, são X óbitos decorrente de aborto, são X pessoas que praticaram o aborto, mas deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, se a gente desejasse, né, uma estatística real, tá? Então, quando você tem uma morte, tá? Então, um médico tem que emitir ali a declaração de óbito. Sim. Nessa declaração de óbito, tem que constar a causa-morte. Óbito, no caso de aborto, o médico vai identificar que há indício de crime, e quando há indício de crime, você tem que mandar para o Instituto Médico Legal, para que o Instituto Médico Legal ateste para, olha, isso aqui, houve aqui um crime de aborto. Tá certo? E aí vem a questão, por que então não se faz uma pesquisa nos obituários, né, nas certidões de óbito, sobre o índice real de morte por aborto? Não, eles têm uma especulação. Estima-se. Eu também posso fazer uma estimativa. Estima-se que não morreu ninguém, não vi ninguém. Estima-se baseado em quê, né? Eu não vi ninguém morto de aborto, estima-se. Eu posso falar isso. Agora, isso é conhecimento empírico. Nós estamos diante de uma regulamentação legal. Então, é uma questão muito séria, né? Questão séria. E aí, como é que eles bulam o sistema? Eles pegam um atalho, né? Nós temos lá no STF, e eu gostaria muito de falar isso aqui para a sociedade. Nós precisamos entender um pouquinho de legislação, um pouquinho, não precisa muita coisa não, mas um pouquinho de legislação. Sim. Então eu vou dar um exemplo aqui, né? O STF lá, ele foi que criou, que julgou lá a DPF, uma ação, né? Sim. De descumprimento do preceito fundamental, número 54, que disse que não é mais crime, né, o aborto em razão do anencéfalo, né, da criança que não tem cérebro. E agora nós temos lá atualmente, e aí é uma coisa que eu chamo a atenção da sociedade hoje, né? Pouca gente, vou falar uma coisa teratológica, talvez nem o senhor tenha conhecimento disso, sim, mas tem hoje uma ação no STF que está analisando se admite o aborto até a 12ª semana, ou seja, no primeiro trimestre da gravidez. E aí, veja o objeto lá de trás que eu falei lá, olha, o pessoal que está interessado é quem? Quem está fazendo pesquisa genética, porque você vai ter um espaço maior de erro. Você não pode errar ali, você cometeu um crime de aborto. E aí, com essa situação econômica, você vai resolver o seu problema até a 12ª semana, né? E é a DPF 442,
né? Foi feita uma audiência pública em 2018, pouquíssimas pessoas, quase ninguém sabe disso. Olha só. E aí a gente fica discutindo sobre o chefe do executivo. Vamos eleger o chefe do executivo A, B, C, D, mas o chefe do executivo ele não legisla. Isso aí que eu ia perguntar para o senhor. Não faz legislação. Ele não tem como impor algo, mesmo que seja a opinião dele. Não. A não ser que seja medida provisória, tem essa... Mas não... A medida provisória, deixa eu deixar uma coisa bem clara, existe parâmetro para que seja feita medidas provisórias. E a medida provisória ela é submetida ao crivo do legislativo. Ou seja, é uma sugestão que pode ser transformada em lei. Tudo ela passa tem pelo eficácia filtro. imediata, mas não vai seguir se não tiver o aval Perfeito. do legislativo. Perfeito. E o legislativo ele tem que fazer o quê? Tem a Comissão de Constituição e Justiça, que vai avaliar o quê? Se aquela norma infraconstitucional, né, na hierarquia das leis, ela aflige, se ela ofende, ela viola um dos artigos, um dos princípios, uma das normas previstas na Constituição. Da mesma forma, ele dando essa sugestão ou recebendo, se ele não aprova e se volta lá para quem cria a lei e insiste em aprová-la, ele não tem esse poder de dizer que não de vez, né? Nós temos uma visão muito daquele presidente antigo do governo militar, que ele era centralizado nele, o poder era centralizado nele, então ele tinha realmente uma autoridade muito grande. E eu aqui não estou fazendo histórico, estou fazendo aqui uma visão histórica, tá? Hoje o presidente da República ele não tem mais força. Sim. Por quê? Porque o legislativo ele foi lá e aprovou a lei, tá? Eu vou mandar para ele sancionar, mandamos para o presidente veta. E aí volta para o Congresso para eles derrubarem o veto e sancionar a lei. Agora, Luiz, deixa eu aproveitar aqui. Vocês vão ver aí, fazer aqui uma chamada à ação. Vocês vão ver aí na próxima semana, é isso, David? Porque a gente vai colocar lá, falar sobre autoridade. Eu falei nesse próximo episódio sobre autoridade e que existe um colapso na autoridade. A gente consegue ver isso, já que você falou aí dos poderes, que já existe ali uma situação bem adversa, né? E provavelmente, de acordo com o que a gente está observando, possa continuar existindo. Né? Eu não estou dizendo que a gente ter uma informação que seja diferente, né? Que não é uma coisa boa. Agora, a questão da autoridade, né? Não está tendo um respeito ali em relação a poderes naquele cenário. Quando a gente olha para o cenário onde nós, quanto cidadãos, né? Não vou só falar do aspecto espiritual, de convivência, né? De ter opiniões obviamente diferentes, a gente não é igual mesmo. A gente já vive esse conflito por causa, não só pela questão do aborto, os pilares da questão moral. Né? E isso entra no aspecto do respeito, né? Do respeito à autoridade, do limite que você falou. E eu falo tudo sobre isso nesse próximo episódio. Então achei assim, muito relevante quando a gente entende qual é o papel de cada autoridade, conforme o irmão pontuou aí, para trazer clareza, né? Até por conta de decisões que a gente possa ter que tomar, a gente entender qual é o papel de cada um. Isso não quer dizer que não tem uma influência, mas não quer dizer que o poder esteja concentrado na mão de um. Senão não seria uma democracia, né? Seria outra coisa. Deixa eu deixar uma coisa importante aqui registrada, é que a sociedade ela se move com base na economia, né? Na sociedade capitalista, né? Então você vai olhar lá, por exemplo, o crime de aborto é de 1 a 3 anos de prisão para a gestante. Se eu olhar para esse prisma jurídico penal, você vai ver que quase que você não vai ver na jurisprudência nenhuma gestante sendo presa, efetivamente sendo presa. Que isso, Luiz? Peraí. Então, por que eles querem discriminar o aborto se geralmente... Porque tem uma série de institutos que vai evitar a prisão, até porque essa pessoa não é uma criminosa contumaz. Ela não é uma pessoa reincidente, prática delituosa. É as circunstâncias, tá? Então, quando a gente olha para isso, a gente verifica e fala assim, cara, então quem é que está querendo? É porque o crime, para quem pratica o aborto em terceiros, a pena é mais alta. Não tem a ver com a pessoa, de fato. Eu Entendeu? entendi o que você quis dizer. Tem uma coisa que eu vou falar aqui para vocês vão ficar abismados. Vocês acham que o crime de maior
pena no Código Penal brasileiro está previsto nos crimes contra o patrimônio. Extorsão mediante sequestro, com resultado morte. Artigo 159, parágrafo 3º, de 24 a 30 anos. E aí a decepção que vem é, mas Luiz, não seria o bem da vida o mais importante? Ora, se fosse mais importante, nós teríamos um agravamento da punição da situação de aborto. Então, não é isso. A economia, a situação capitalista, quando a gente fala assim, foi criada ali a vacina para o idoso, tal, beleza? Por que o pessoal foi generoso para salvar? Não, aquilo dali é porque o idoso, ele tinha a gripe, né? Ele tinha aquela patologia, aquela coisa assim. Baixa imunidade, etc e tal, né? E aí evoluía para uma pneumonia, uma tuberculose, aí ficava lá internado, meses e meses no hospital, gasto com antibiótico caríssimo. Ora, é mais econômico eu fazer o quê? Eu dou a vacina, sai mais barato. Sim, então olha, eu estou trazendo a visão capitalista, né? Sim. Nós estamos numa sociedade que tem cunho capitalista. Então, o motivo lá atrás é o quê? Economia. As empresas vão lucrar com isso. Tem uma galera grande. Vai se dar bem. Eu acho que tem uma galera grande escondida atrás de uma simples menina que sofreu ali, de fato, a questão. Que não tá nem se importando. Sim. Se ela sofre lógico, ou não sofre, se ela concorda ou não concorda. Sim. Meu pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Procura na rua em quem é a favor do aborto. Pergunta para ele assim, teu planejamento é fazer aborto qual ano? Eu vi um vídeo, Luiz, falando isso aí, muito interessante a pergunta, né? Legal. Muito chave a pergunta. Eu vi um vídeo, você deve achar isso por aí. Aliás, quero até recomendar para quem tem condição de ver, pelo amor de Deus. Você não tem condição, não veja, tem aí no YouTube um material antiguíssimo, O Grito Silencioso. É um livro isso aí. Mas tem um vídeo também, né? Tem um filme, ele inspirou num filme. Inspirou um filme. E aí, nesse videozinho que não é esse que eu falei, pelo amor de Deus, você não tem condição de ver essas coisas, não veja. Eu não tenho. Eu não consegui ver muito tempo, não. Eu vi porque a fins de informação mesmo. Mas eles estão na rua e aí pergunta pra pessoa, você é favorável ao aborto? É meio que recente esse vídeo. Aí a pessoa, sou. Aí botou um vídeo, dá uma olhada aqui. Na 12ª semana, sei lá, era em outro país. A pessoa começa a chorar. Eu não sabia que já estava nesse estágio o feto. Eu queria, aproveitando, eu queria fazer aqui uma indicação. Aqui na nossa igreja, nós temos um perfil no Instagram chamado Livres para Nascer. Nas últimas temporadas, a gente aqui também conversou com a doutora Mayumi. Doutora Mayumi, ela tem essa busca em relação a isso, se sente mesmo vocacionada para esse assunto bem específico. Então, lá no Livres para Nascer, você vai encontrar lá material também para você conhecer um pouco mais. Quando o senhor falou, quando o senhor falou agora sobre esse tema aí, volta naquela pergunta que a gente fez lá no início, de que muita gente que é a favor não sabe o mal que faz para a mulher. Beleza. Mas não sabe também, e principalmente, o mal que é feito à criança ali, não ao sabe feto. Que estágio está, entendeu? Entendeu? De ver aquilo ali. Então, assim, eu acho que é para quem faz, né? É o que os olhos não vê, o coração não sente. Na cabeça da pessoa. Faz aí. Se tivesse vendo o que estava acontecendo, acho que muita gente mudava de ideia. Eu queria voltar nesse livro que nós comentamos aí. Como é que é o nome? Esqueci o Grito Silencioso. O Grito Silencioso. O autor desse livro, ele era um abortista, né? Uma pessoa que defendia o aborto, praticava o aborto reiteradas vezes, e ele, em determinado momento, ele cai na real, e aí o camarada, ele abomina, e ele vai fazer todo esse documentário, tá? E é exatamente agora nesse tema que o pastor falou aí, quando a pessoa fala, não, eu sou a favor, como eu disse, não tem a concepção de que aquele aval que ele está dando ali naquela entrevista, naquele local, né, vai muito além daquela fala. Por quê? Porque vão usar a fala dessa pessoa que desconhece o tema, que não tem condições, né? Talvez nunca praticou o aborto, né? Nunca praticou o aborto. Tem uma outra a questão que eles falam assim, o homem não pode falar do aborto porque ele não engravida. Ora, eu concordo com esse tema de vocês, que a gente não pode efetivamente falar da gravidez, né? Mas uma das coisas que eu posso falar para o irmão,
para o caro ouvinte, é que eu via a satisfação e a alegria da minha esposa quando ela sentia o feto, né, mexendo no ventre, né, aquele momentozinho de você tocar, aquela emoção. A própria Bíblia fala de quando Jesus, né, Maria chega perto lá de Isabel, né, e aí as crianças, elas se movimentam ali. Então, aquilo ali, ela tem emoção. Sim. E essa emoção, ela passa para a mãe. E você dizer para mim assim, não, é só abortar, mas quando uma coisa é, você está no seu status quo, tudo tranquilo, não tem nada alterado, tá tudo bem, tudo em segurança. Agora, você decidir eliminar aquela vida que você está gerando dentro de você, e eu já vi casos de mãe contarem que tentou o aborto e não foi bem sucedido e nasceu uma criança com problemas. Sim. E aí tu vive toda aquela mazela, porque você vai arrastar esse mal, essa culpa. Criou uma situação vamos dizer assim, de sofrimento, né? Muito pior do que assumir, se pudesse ceder aquela criança a uma adoção, né, e tudo mais. Eu estava aqui pensando, né, nesse aspecto todo que você estava falando aí, sobre a emoção, né, de ver a criança e tudo mais. E por algumas experiências também de conversar com alguns colegas, né, pastores, no aconselhamento, e por isso tão importante, meus irmãos, a gente se capacitar com o aconselhamento bíblico, né, buscar, porque no aconselhamento vidas possam ser salvas, numa boa conversa estruturada na palavra, com essas informações que você está tendo agora aqui, você pode ver e rever isso, trazer a seu conhecimento e assim você utilizar isso como ferramenta, não é simplesmente para vencer discussões, criar polarizações, não, é para você ter essa informação e usar essa informação com o prol de trazer à pessoa um esclarecimento, uma iluminação. Falou, olha, é claro, eu sou um cristão e a Bíblia diz assim, vou dizer o que a Bíblia diz. Agora, eu tenho aprendido também, através dos canais da igreja e de muitos outros saudáveis, pró-vida, de que as coisas vai se suceder assim. Olha aqui, eu quero te mostrar isso aqui. Então isso é muito importante, tá bom? Não tenha isso como um encontro que você vê numa série por aí que nada vai te acrescentar, não. Muito obrigado mesmo, está sendo maravilhoso. Não é assim, a gente, lá em casa a gente passou por uma situação de um aborto espontâneo, né? É um trauma, né? Poxa, sem precedente. Com certeza a pior cenário que já pode ter acontecido lá na minha casa, né? E a gente fala porque a gente viu. A gente viu, não falo exatamente a questão, mas a dor que a gente sentiu não foi assim, alguém nos contou, a gente passou dentro da nossa casa. Então eu preciso reforçar essa fala, não porque apenas a gente viveu, mas porque para mim é uma verdade isso, de que infelizmente a gente está sendo influenciado, sobretudo a juventude, a gente está influenciado a concordar com algo que, sem pensar. Abaixo, né? É direto. E assim, sinceramente, não tem dor maior do que essa para um casal que planeja. Né? Então, acho que se todo mundo parasse e pensasse um pouquinho mais sobre o que é de fato, a gente realmente iria colocar, né, como diz o antigo, nossa barba de molho. E, poxa, peraí, não é por aí, entendeu? A questão toda é a influência, né? A questão toda é o contexto que a gente vive. Muitos têm a cabeça firme no que quer, outros não. Né? E principalmente dentro da igreja, né? Infelizmente tem acontecido. Agora, há uma grande, um grande desafio, né, orientar, e por isso essa conversa aqui à mesa, eu tenho certeza que como está sendo excelente, uma contribuição assim, muito grandiosa para nós quanto pastores, eu acredito para você, independentemente se você está ligado a uma igreja ou não, né? Se você é um cristão ou não, porque mostra para você aspecto de esclarecimento. Agora, quando a gente tem esse esclarecimento aqui no convívio religioso, quando alguém tem uma dúvida... Imparcial. Essa imparcialidade, né, do que está sendo mostrado aqui, né, você percebe que a gente está falando com uma clareza aqui, numa paz muito grande,
né, de orientar o porquê. Quando você sabe o porquê não, por que não? Olha, você está vendo qual é o aspecto? Não é esse, existem N possibilidades. Quando a pessoa está desesperada, a gente precisa indicar uma porta, uma saída. E aqui, ó, já foram apresentadas várias saídas. Eu queria comentar o seguinte, tá? Nós estamos num país democrático em que o povo, o governo, né, o poder emana do povo. Então, nessa visão, nessa retórica, você vai olhar que os legisladores, os governantes, eles são escolhidos pelo povo. Se agrada a mim ou não me agrada, eu não posso, né, a maioria vai prevalecer. Inclusive, já existe aí algumas questões sobre o direito da minoria. Mas fato é que a maioria elegeu, tá, os governantes, o legislador, tá legal? E, como eu disse, se o ato, a conduta de legalizar, de despenalizar ou descriminalizar, que tem o descriminalizar, tem o despenalizar. São processos, né? São coisas distintas. Num ele continua sendo crime, por exemplo. No caso, o aborto, que a gente chama de aborto necessário, né, naquelas 3 situações que autoriza, ele continua, é uma dúvida que as pessoas não percebem, né? É uma questão que a pessoa não percebe, não é uma dúvida, mas é uma questão que a pessoa não percebe. Ali continua sendo crime. O que não há é punição. Então, não há previsão de punição. Não tem pena. Não tem uma pena ali, entendeu? Então, deixa de punir, né? A lei, ela fala assim, ó, no caso de gravidez resultante de estupro, ele fala assim, ó, não se pune o aborto praticado nas circunstâncias tais, tá. E aí você percebe, não se pune, ou seja, o crime existe. É crime. É crime. Entendeu? Só não vão punir. E aí, olha o que eu vou falar para os pastores aqui, né? Com muita preocupação de acertar. Eu posso dizer para os irmãos o seguinte: se fosse uma conduta favorável a toda a sociedade, benéfica para a sociedade, seguiria os trâmites legais, tá? O ordenamento jurídico ia lá elaborar o projeto de lei e apresentar nas casas legislativas e passaria pela sanção presidencial. Mas nós estamos, como eu falei, nós estamos criando atalhos, né? Como uma série de outros questões sensíveis, que eu não vou entrar no detalhe aqui agora, e que se busca o STF para substituir o legislador. Mas o STF não foi nomeado como legislador pelo processo democrático. E aí eu digo o seguinte, eu até comento isso lá no artigo, que toda boa lei, assim como as normas que estão previstas... Eu quero fazer um ponto aqui, que às vezes a gente fala assim, esses crentes, né, os cristãos, com essa ideia do direito da Bíblia aí, esses costumes, esses dogmas. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, que o ordenamento jurídico nacional é muito dele extraído do direito canônico. Quem esteve lá na faculdade sabe disso. Então, o direito canônico, ele vai dar... É muito base, né? Ele vai ser a base. Quando a gente chega lá num órgão jurídico, lá, vê lá aquela cruz lá, eu inclusive fui até questionado uma vez sobre isso. Mas por que não bota ali um outro símbolo, outra religião, não bota de religião não? Eu falei, porque a historicidade jurídica nos leva até o conhecimento bíblico. Sim. Porque está lá na Bíblia. Sim. Então, muito do ordenamento jurídico, tem um livro de um doutor, um PhD, né, em direito, que ele não é cristão. Eu ia até trazer o livro, esqueci de trazer o livro aqui, porque vale a pena dizer. Ele fala a Bíblia e o direito, né? Então ele faz um paralelo entre as normas que estão consignadas, escritas na Bíblia, e são copiada, realmente copiada para o ordenamento jurídico, exatamente, com todos os pontos e vírgulas. E aí, o que eu vou dizer para os irmãos? A boa lei, assim como o texto bíblico, ele tem por objeto nos proteger, nos trazer paz. Então, não é só a Bíblia,
nós temos também a lei. Então, nós temos que ser subordinados às leis, respeitar as leis, né? As autoridades, como o pastor falou. Isso é muito importante. Sim. E aí, quando eu falo para o meu filho assim, meu filho vai, quando criança, colocava lá o dedinho lá naquela tomada, eu ia lá, não, meu filho, não pode não. Aí, às vezes, dava um tapinha de leve, né? Ó, não faz isso. Mas o objeto era para proteger o bem maior, que seria a integridade física dele. Disciplina, né? Mas naquele momento, aquela parece algo... ideia aparente é que eu estava recriminando, repreendendo, batendo, etc. e tal. Mas nós temos que entender que, como eu disse, se nós tivéssemos realmente uma preocupação, tá, com a mulher, com a integridade da mulher, eu julgo que é muito adequado, a gente rever o direito da mulher. Foi sufocado durante muito tempo pela história. A mulher não podia votar, a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia falar em público, né? E tudo isso, isso fere, né, essa ideia de igualdade. Mas quando eu olho para o feto ali, né, o óvulo fecundado, né? eu digo para você que você tem que ter esse olhar, tá? Porque daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma revolução dos nascituros. Por quê? Porque vai abortar todo mundo. A gente vai ficar escolhendo quem nasce, quem vive. É interessante que a gente olhe com uma visão de empatia. Sim. Porque quem está aqui hoje para proteger a vida do nascituro? Eu posso me proteger. Se alguém buscar me agredir, eu tenho as ferramentas jurídicas para defender. Agora, e aquela criança que está ali no ventre da mãe? Ô doutor, existe alguma medida que nós cristãos, ou uma atitude, ação, seja lá o que for, que nós cristãos nós podemos tomar para impedir que algumas leis, elas, como essas de vigor e descriminalização, elas possam entrar em vigor? As ferramentas são como essa que nós estamos fazendo aqui. O debate, o esclarecimento, a indicação, né, de conhecimento fundamentado, tá certo? Como eu disse aqui, quase ninguém está sabendo. O ADPF 442 está lá para ser julgado no STF e existe uma possibilidade deles afirmarem que os artigos do aborto do Código Penal, do 124 ao 128, não foram recepcionados pela Constituição de 1988. Aí o negócio desandou mesmo. Então, o que eu quero dizer assim, para os irmãos, né? Nós, como cristãos, muito diferente do que muita gente acha aí, nós não somos protestantes no sentido de sair como loucos pelas ruas. Isso é balbúrdia, né? Isso aí é insubordinação, insurgência, e a própria Bíblia fala que a rebelião é como pecado de feitiçaria, né? É bem criticado. Então, que a gente perceba que a palavra de Deus ela traz essa responsabilidade social do cristão, né? De proceder adequadamente na sociedade. Então, as ferramentas são essas. Eu acredito que hoje, por exemplo, muita gente está tendo uma oportunidade de ouvir e vai pegar essas informações, vai pesquisar lá na internet, vai lá no artigo, extrair mais alguma coisinha, né? Mas o importante é que a gente perceba aqui duas coisas. Isso é muito importante. Quando a mulher sofre a violência de estupro, tá? Aí o que é feito com o estuprador? O que acontece? Não precisa ser muito jurídico. O que acontece com o estuprador? Penalizado, né? Sim. Mas o que acontece? Ele é morto? Você apedreja ele? Você faz o quê? Ele vai para onde? Ele foi... A gente tem aí, nesse aspecto de direitos humanos, né, que né, tem a sua proposta ali de cuidado, né, também com ele. Ele vai vai passar por um processo justo. Isso, né? E essa palavra maravilhosa, pastor. Um processo justo vai ser submetido a um julgamento, né? Com direito de defesa, com todo o aparato, né? Do judiciário, para que não se cometa injustiça. Porque às vezes a acusação é infundada, não aconteceu. Então tem que haver realmente, a pessoa tem que ter o direito. Né? Eu não advogo na área criminal, por uma questão eu não me sinto bem, né? Mas
eu entendo que a pessoa tem direito, né, à sua defesa. Ocorre que a criança decorrente do ato ilícito, ela não tem o mesmo direito. Não. Ela é pena de morte. Já foi condenada, já. É uma questão... irmão, o doutor está sendo assim, está falando, mas você não teve a sua esposa estuprada, você não sofreu essa violência. Né? Mas o que eu queria dizer para o prezado ouvinte que me argue dessa forma é que nós temos que ter, né, respeitar o direito alheio, né, e buscar, tá, de uma forma bem humana, acolher. Uma das coisas que a gente precisa muito hoje é interpretar o sentimento da mãe que deseja abortar. Olha, não estou falando agora daqueles que defendem o aborto aleatoriamente. Tá tudo bem, mas eu defendo o aborto. Beleza. Sim. Eu estou falando daquela pessoa que está num desespero, abalada, sem suporte, precisa receber um acolhimento, precisa ouvir a sua voz. Porque essas pessoas, como eu disse outrora aqui, ninguém planeja. Ano que vem, pastor, já falei com a minha esposa, a gente ela vai engravidar e a gente vai praticar um abortozinho para a gente poder, né, ficar legal, né, como comprar um carro. Sim. Não, ninguém faz planejamento. O aborto é uma consequência não desejada. Que fique bem claro que ninguém, assim, moralmente falando, ninguém moralmente planeja abortar ninguém. Sim. Uma coisa que Luiz, a gente vai chegando aí para nossas considerações finais. A gente está tendo um assunto muito proveitoso mesmo, e eu continuo sinalizando, apontando para você, para o canal aí da igreja no YouTube, no qual você vai ter os nossos cultos aí, mas você vai ver que a nossa igreja está realmente sempre muito preocupada em trazer esse tipo de assunto, esse tipo de diálogo, além de muitas histórias o Chosen Cast trouxe, né, que inspiram, que encorajam, mas também trouxe orientação. Já tivemos médicos aqui, né? Sim. Outra colega também de vocação, a doutora Mayumi, com Livres para Nascer, lá no Instagram. Eu peço você, acompanhe a igreja aí no Instagram, @ibeville_, no YouTube, se inscreva. Mas eu quero apontar para você para esse artigo maravilhoso, muito sucinto, objetivo, né? Lá no site entreterraecel.org você vai encontrar lá o aborto sob uma perspectiva multidisciplinar. Em todo esse conjunto daquilo que a gente conversou e foi falado aqui com muita propriedade e nos provocou a pensar mais profundamente, né, sobre isso, né, quanto pastores, mas também quanto ser humano. Eu creio que a gente está bem mais equipado que quando começou, né? A gente estava aqui num clima, um homem veio numa beca, gente. Ele veio todo paramentado. Aqui, dia de trabalho, né? Dia de trabalho, chegou aqui direto. E a gente, já na nossa conversa, na conversa, a gente sentiu um clima muito legal. Esses dias essa semana aí, né, eu recebi um vídeo e você não vai ter dificuldade em entender isso não, né? Uma artista do ramo musical, muito premiada, admirada nesse mundão aí, ela tem um vídeo rodando por aí de uma live e ela dizia o seguinte: quer abortar? Pode abortar. Quer usar drogas? Pode usar drogas. Quer fazer aquilo? Pode fazer. E nesse mesmo vídeo ela falava o seguinte: eu uso em relação às drogas, mas eu não me sinto bem, não fico legal não, né? Em relação ao aborto, eu não faria. Você quiser fazer, você pode fazer, mas eu não faria por causa da minha religião. Gente, a pessoa então empurra o outro pro abismo, né? Embora também esteja lá, né? A gente entende, infelizmente, né? E incentiva isso, e o jovem, o adolescente, talvez até alguém adulto, toma como referência, né, aquela ação. De outra forma, outra referência também, né, eu diria feminista até, toma um posicionamento, né, que tem vamos dizer assim, um reino dado por esse sistema que a gente chama de estratégia do mal. Tem um reino, essa pessoa, e já fez cenas que não são agradáveis à moral. E também abraça e incentiva isso. Como posso
dar o título de referência a uma pessoa, ou essas pessoas que fazem isso, não só as mulheres, olhando para uma mãe como a minha, como mulheres caridosas que cuidam das pessoas, né, de pessoas que tiveram a experiência de fato de cuidar, de ceder a sua vida em prol de uma criança. Eu falava aqui na igreja, no domingo desse, trouxe à memória exatamente o que minha mãe fez por mim. Nosso lar é um lar humilde, né, viveu dificuldades, a gente levantava muito cedo, às vezes 4 e pouca, 5 horas da manhã, andando numa linha do trem para ir para o colégio, né, uma neblina só, às vezes não tinha o pão direito, mas eu tô aqui, eu agradeço a minha mãe, porque ela não pensou nisso, ela não falou assim, não, nós não temos alimentação, então vou encerrar essa gestação, né? Porque é mais fácil. A moral estava ali. E hoje a gente fica assim, tão feliz que tem tanta coisa para ouvir, mas eu queria que você, eu quero fazer isso com minha consideração final, né? E vou passar a palavra ao pastor Rômulo, e o Luiz merece ter esse espaço, de que eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, né? Que jamais isso passou na cabeça ali da minha mãe, né? Não tome isso, você mulher, como essa orientação. Quero dizer para você que aqui em Itaguaí e em muitos outros lugares, nessa cidade, fora dela, existem igrejas que são agências do reino do Senhor na terra. E essas agências, elas falam de vida. E quando a gente fala de vida também, acolhendo as mulheres que possam em algum momento, né, ter tomado essa decisão e estar com esse prejuízo emocional, né, precisando de um suporte espiritual. Eu quero dizer para você que nós servimos um Deus, que Ele é um Deus de amor, um Deus, a misericórdia dele é tão maravilhosa que alcança você, nossa conversa, e quando a gente ensina isso na igreja, de maneira nenhuma a gente quer causar pesar, pelo contrário, a gente quer levar a cura para, de alguma forma, que isso não aconteça mais com ninguém, e para aquelas que infelizmente possam ter vivido isso, eu posso dizer para você que Deus tem algo novo para fazer na sua vida, tá bom? Então a gente se dispõe como igreja, a gente respeita a vida, mas Deus, ele não ama o pecado, mas Ele nos ama. Nós somos pecadores, mas Ele nos ama como nós somos. Deus ama você. Sim. E eu quero agradecer aqui, da minha parte, né, ao meu irmão, também, meu advogado, gente. Né? Eu posso pastoreá-los, ele pode muito bem aqui me orientar nisso, porque nós podemos aprender uns com os outros, ter mentores. Então, agradeço a sua disponibilidade. Quero vê-lo mais aqui, quero mais artigos, né, que contribuíram bastante, especialmente nesse tempo em que nós, pastores, temos sido muito cobrados sobre aspectos que são assim muito rápidos, muito novos, quanto pandemia e tudo que acontece agora no nosso país, né, nesse tempo, que a gente espera que tudo vai suceder de acordo com a vontade de Deus e não a nossa. Então, muito obrigado. Pastor Rômulo, vamos deixar para o Luiz o final, né, o remate final. Deixa para ele, vou rapidinho, sem interromper, eu quero agradecer, o senhor estar aqui com a gente, veio direto do trabalho, o dia deve ter sido corrido, provavelmente. Provavelmente, né? Mas eu sigo eu decido escolher o caminho de Jesus. Jesus, a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? E eu pensando um pouco aqui, eu falei, poxa, muita gente comete esse tipo de erro, um dia errou o caminho, tentou encobrir a verdade e agora quer tirar a vida. Eu prefiro seguir o caminho correto, porque eu sei que dele vem a verdade e não tem negociação. Com Jesus é sempre vida. E eu vou procurar seguir Jesus a vida. Só deixar minha opinião para vocês, né, que já é clara, mas realmente verbalizar aqui nesse podcast. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Né? Continue acompanhando, porque terá muito conteúdo de qualidade. Só isso que eu peço. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender e saber o real conceito sobre o aborto. Beleza? Muito obrigado. Eu, pegando já o gancho aqui, eu queria primeiro informar para os ouvintes que aqui eu não tive intenção nenhuma de manifestar, e isso a gente tem que registrar de forma bem enfática. Sim. Manifestar qualquer insatisfação ou revolução contra o judiciário brasileiro, contra a Corte Suprema, porque o judiciário ele só atua após provocação. Então, se tem uma ação lá que está sendo julgada, se aquelas coisas estão acontecendo lá, é porque outras pessoas provocaram o judiciário
e eles, dentro lá do entendimento jurídico, seja eu concordante ou não, tá? Eles manifestam ali o seu entendimento, e a lei exige que nós cumpramos as decisões judiciais, né? E então, dizer para o ouvinte que nós, na igreja, né, eu tenho aprendido aqui com o meu pastor isso, eu tenho visto aqui esse tipo de preocupação pastoral, né? É uma alegria muito grande estar debaixo do ministério dessa igreja. Dizer que a preocupação pastoral não é apenas só com solteiro, mas também com os casais, que eles tenham noção de planejamento familiar, noção, né, de o que é decidir por gerar ou não uma vida, né, a possibilidade de evitá-la, a necessidade, vamos chegar nesse ponto, a necessidade, e que todos os relacionamentos, eles devem ser pautados, as concessões, eu até falo isso lá no artigo, as concessões elas devem ser baseadas no grau de comprometimento, falando mais assim para o solteiro, né? Então, no grau de comprometimento. Você não vai conhecer uma pessoa na rua hoje, deu bom dia para aquela pessoa, vai passar para ela o número do telefone, CPF, identidade. Claro. Então, mas quando você chega lá no órgão público ou vai comprar um bem, você sabe que aquele lugar seria o local adequado para você firmar e passar os seus dados. O que eu quero dizer com isso? Que no relacionamento, né, conjugal, no relacionamento namoro, noivado, casamento, que tivesse essa preocupação, né? Porque o fato da pessoa, às vezes, abrir determinadas concessões inclusive, às vezes, o alvo do final daquele relacionamento. Então, como nosso pastor Rômulo falou, né, estar com Jesus, as orientações de Deus. Então, Deus recomenda o matrimônio, né, o ato conjugal após o matrimônio, e isso já nos leva para uma preocupação muito séria sobre construir uma vida, né, e dizer que em todo tempo, nós podemos até admitir fazer coisas erradas, até coisas muito graves. Mas talvez, se você encontrar uma mente mais arejada, que não esteja dentro desse problema, que possa te ouvir e que você também possa ouvi-la, talvez seja uma oportunidade para você receber uma palavra de Deus, uma solução melhor, porque depois que a gente pratica o ato, né, verdadeiramente muita coisa vai ficar marcado. Eu lembro de uma passagem, de uma pregação que o moço falou assim, o rapaz tinha uma conduta lá, acho que era mentir, e aí o pai ensinava o filho o tempo todo para ele deixar de mentir, ele continuava mentindo, e aí ele falou assim: filho, eu já tentei de tudo para você parar de mentir. Então eu vou fazer o seguinte: toda vez que você mentir, eu vou pregar um prego nessa tábua aqui. E ele ia lá, foi pregando, um belo dia ele olhou e já não tinha local, não tinha mais espaço mais para que fosse pregado nenhum prego ali. E aí ele falou: caramba, mas eu já pratiquei tanto isso aí. E aí ele falou: sabe uma coisa? Pai, vou propor uma coisa ao senhor. Toda vez que eu falar a verdade, o senhor pode tirar um prego desse? Ele, beleza. E aí ele começou a falar a verdade, fazer as coisas certas, e um belo dia ele olhou para aquela madeira novamente, e ele falou assim: cara, pai, graças a Deus consegui reverter o quadro aí. Não tem mais nenhum prego aí pregado. E aí o pai falou assim: é verdade, meu filho, mas a madeira continuou com furos. Marcada, né? Está marcada. Então, o mal que você comete, você pode até tentar corrigir esses fatos. Sim. Mas isso pode marcar a sua vida. E se você decidir, e se você anuir, se você concordar com o aborto de uma forma... eu não estou dizendo para você, você não deve, em hipótese nenhuma, concordar, porque você tem a sua liberdade como ser humano de decidir. E a gente vai buscar, né, trazer
a informação para que você tenha subsídio para decidir fundamentadamente. Mas fato é que se você decidir, em algum momento, admitir que o aborto seria uma coisa justa, pense se você gostaria de ser a mãe ou o filho que abortou. Pense no seu coração. Se sua mãe decidisse que você seria abortado, o que seria de você hoje? O que, talvez, como é que seria a tua vida hoje? Porque certamente você nasceu. E aí pode ser que você tivesse sequelas, vivesse numa vida de rejeição da sua mamãe. Então, assim, é um tempo que a gente, mês de outubro, mês da mulher, mês que a gente deve realmente render graças à pessoa que nos trouxe a vida, minha mãe. Sim. E a mãe de todos nós aqui. Sim. A gente tem que olhar para a mulher com um ar de importância muito grande, de grande relevância social, mas a gente também deve participar da sociedade, trazendo a informação de forma clara, tá? E eu espero que vocês possam aprofundar. Nós fizemos aqui uma hora mais ou menos aqui, né? Sim. Então, espero que vocês possam aprofundar esse debate, buscar esse debate com outras pessoas, né? Talvez até compartilhando aí os links. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. Abraço para o nosso amigo David. Que está ali. David é o suporte. David vai estar aqui em breve, né? Sentado nessa mesa aqui. Não, é nosso objetivo. Cá, nosso objetivo. O fogo é alto aqui. Né? A gente sentiu que aumentou um pouco mais hoje, mas que Deus possa estar te abençoando. Encerro aqui com um texto bíblico citado pelo nosso autor, Dr. Luiz Ribeiro, lá no seu artigo, no site entreterraecéu.org, Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da mãe te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então tem coisas que acontecem muito antes de você chegar aqui. Deus te ama muito antes de você vir a essa existência. Deus te abençoe e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.